Estamos de volta no Jornal Gente aqui para discutir um pouquinho mais as questões econômicas, fiscais do país com o Rafael Figueiredo, que é estrategista de ações da XP Investimentos. Rafi, você ouviu com a gente aí o que o ministro da Fazenda disse aos jornalistas hoje na chegada ao Ministério da Fazenda. Ele tem dado entrevistas coletivas, tem dito muito pouco. Eu não captei nenhuma novidade, nada que possa ser anunciado aí nas próximas horas. O ministro disse que está aguardando, né, a análise dos presidentes das casas, está respeitando esse processo, mas é sinal de que não tem nada fechado ainda, né? Bom dia, Pedro, toda a audiência. Pela declaração feita agora pela manhã, não tem detalhe, a gente vai seguir aguardando. Geralmente a gente que está ali de olho na tela junto com o mercado, né, principalmente pré-mercado, porque os mercados nem abriram ainda, a gente vai seguir aguardando mesmo em compasso de espera para tentar entender um pouco dos detalhes. O que vocês acham que vai acontecer? O que hoje está na mesa assim, como possibilidade? Essa cobrança do IOF adicional que foi introduzida por decreto vai continuar dessa forma? Olha, o que a gente tem a certeza que a incerteza, melhor dizendo, o que a gente tem como garantia é que o cenário de incerteza ele vai ficar bastante elevado e justamente na hora de a gente procurar as oportunidades de olhar o mercado e entender um pouco sobre a economia, a gente vai ter que colocar uma margem de segurança e de erro um pouquinho maior para ver um pouquinho pela frente. Não dá para estimar exatamente o que vem, a gente entende que as negociações estão acontecendo e vamos seguir com esse rito até entender para depois fazer as premissas sobre o mercado. Cláudio Humberto, estamos recebendo aqui o Rafael Figueiredo hoje. Cláudio. Muito bom dia, Rafi. Muito bem-vindo aqui ao nosso programa mais uma vez. Eu queria saber de você o seguinte, uma das coisas mais objetivas colocadas sobre a mesa foi uma iniciativa do ministro de Minas e Energia. Ele propõe que a Petrobras, como eu disse aqui agora há pouco, que o governo passe a mão em receitas da Petrobras para cobrir aqueles 20 bilhões que eles que tanto tira o sono deles. Ou não, né? Ninguém nem sabe ao certo se eles estão muito preocupados com isso depois do decreto Reborn, do IOF Reborn, né? Mas o que eu queria saber de você é o seguinte, passando a mão nas receitas da Petrobras, isso não afeta, digamos assim, por exemplo, a política de distribuição de lucros, isso desaponta os investidores da Petrobras. A Petrobras é das empresas mais queridas do mercado, né? É uma empresa pagadora de dividendos, é uma empresa em que há uma pulverização de investidores de uma maioria esmagadora de pessoas simples, né? Trabalhadores, etc. Esse tipo por exemplo, uma venda que não estava prevista de petróleo que vai render a Petrobras 15 bilhões de reais, toda essa grana seria transferida para os cofres do governo para fabricar aí um superávit ou um equilíbrio fiscal ocasional. Como o mercado você acha que vai enfrentar ou encarar esse tipo de coisa, o governo ali passando a mão na grana da Petrobras? Cláudio, bom dia para você. Veja, a Petrobras ela vem passando por um plano de desinvestimentos que está dentro do seu plano de negócios que ele anuncia, né, anualmente, e alguns desses planos de desinvestimentos estão muito na linha de vender alguns desses ativos. Então, se der match nas contas, a gente pode entender que não vai haver um prejuízo muito grande. Então é preciso entender, aí precisa também procurar saber o tamanho da magnitude disso. Agora, para o outro lado, que foi no início da sua conversa, que é a ingerência, né? Usar a Petrobras como máquina pública, que foi algo que foi muito discutido durante o período de eleição, acaba sendo ruim, porque o governo se vê numa posição, né, fiscal, né, de cobertor curto e acaba tendo que ir para outras áreas, né, ou até mesmo para o IOF recentemente,
para tentar cobrir, né, aquela receita superestimada e os gastos, né, que foram subavaliados, né? Então, sim, eu acho que a ingerência ela acaba sendo ruim. Isso tira um pouco a previsibilidade, portanto, pode mexer nos resultados da companhia e, portanto, como a Petrobras tem uma representação muito importante no nosso mercado, pode afetar o humor geral também. Rafi, que bom que você está aqui com a gente para esclarecer vários assuntos, porque isso aí está virando uma colcha de retalhos daquelas mais complicadas, assim, com várias nuances. Enfim, eu não sei nem como traduzir o que está acontecendo ultimamente, até porque o ministro Haddad sinalizou agora, entre aspas, muito entre aspas, com uma mini reforma administrativa. Agora estão falando em cortar super salários. Mas, num primeiro momento, a saída sempre foi fiscal. É imposto, é taxa, enfim. E isso a gente sabe que são medidas impopulares e que podem até derrubar um governo. Aí, por exemplo, se eu fosse o ministro da Fazenda, quero contratar os melhores consultores como o Rafi, por exemplo. Que conselho você daria agora para o ministro da Fazenda, para o governo, para colocar essa conta em ordem e não penalizar a população, muito menos o trabalhador? Olha, acho que a primeira coisa, né, começou com esse plano de incerteza, dado as declarações recentes, que pegou o mercado e pegou a grande parte, né, da sociedade com muita surpresa. Eu acho que o primeiro conselho é, assim, vamos começar de novo, vamos resetar, né, e colocar todo mundo na mesa para conversar e tentar estimar um plano que a gente possa ter minimamente uma previsibilidade. Sônia, eu acho que você foi muito feliz quando você diz que essa concha de retalhos ela é muito grande e acaba afetando um problema sobre outro problema e que a gente acaba não chegando a nenhuma solução, né? Do nosso lado, o que a gente tem feito, na verdade, é recuado um pouco, tentado entender e colocar as nossas premissas de maneira bem ampla, de forma que a gente aceite um pouco mais, né, como a gente fala no mercado, né, a volatilidade, esse nível de incerteza, para começar a entender o que vem por aí pela frente. Os problemas fiscais, eles são todos conhecidos. E a gente vem sendo enfático na ideia de que esse desequilíbrio ele precisa ser revisto das duas frentes, né? Tanto pelo lado da demanda como pelo lado da oferta. Principalmente demanda por conta dos gastos que são muito intensos e que só agora começa a ser falado, né, em tentar economizar de um lado, reduzir de um outro. Mas como a gente não tem ideia ainda como vai vir nesses detalhes, o que a gente tem feito é justamente recuado e aceitado um pouco essa incerteza para só depois começar a tomar as decisões. Rafi, eu tenho certeza que tem muito ouvinte que está do outro lado do rádio, telespectador aí do outro lado da TV, que está ouvindo essa história de IOF para cá, IOF para lá, mas nem sabe o que é o IOF. O que é o IOF e qual é a fatia da população que será mais penalizada com esse aumento do imposto que foi alvo do decreto? O IOF é um imposto sobre operações financeiras. Então, por exemplo, quando você vai tomar um crédito, quando você, agora com a Previdência, né, você tem um plano de Previdência, um estilo de plano de Previdência, o imposto acaba sendo um pouquinho maior. E ele não é um imposto que deveria ser arrecadatório. Ele é um imposto que ele vem da linha de ser regulatório. Então, precisa se regular o mercado, regular as instituições, então você tem um imposto para colocar um pouco de controle nessas ordens. Quando há um aumento do IOF da fatia, da forma como foi dita recentemente, as pequenas e médias empresas acabam sendo mais afetadas porque são companhias que elas precisam acessar o mercado, principalmente tomar crédito para fazer negócios, né? No nosso caso, que a gente cobre empresas listadas em bolsas, elas são bem grandes, têm, né, um capital de giro bem grande e conseguem, de alguma forma, ter manobras, né? Empresas de operações financeiras que fazem remessas para o exterior, elas conseguem se redear, que é uma expressão que a gente tem de se proteger contra esse ambiente de incerteza. Então, o impacto, inclusive, no resultado dessas companhias, a gente fez até um relatório a respeito disso, no lucro ele é até pequeno, ele é modesto, a palavra que a gente usou foi modesto. Agora, num contexto como um todo, aquela empresa que está no seu dia a dia e que não tem tantas ferramentas para atuar no mercado, tanto acesso, acabam sendo mais impactados.
Rafi, eu gostaria de saber de você o seguinte, como integrante aí do mercado, né? Eu queria que você explicasse para nós, assim, onde o mercado encontra motivos para estar tão animado, né? A gente está vendo aí máximas históricas sendo superadas na B3, né, no movimento da Bolsa, etc., com um governo que bate cabeças o tempo todo, né, com um ministro, com a área econômica que não parece saber o que fazer, há uma incerteza generalizada, né? O que é que explica isso? Você diria que estamos num momento assim que precede o bull market, né, que é quando, enfim, o mercado inicia um processo de ascensão empolgante, assim? Você acha que chegaremos a isso ou não? Ou isso ainda é algo muito distante? Cláudio, muito feliz que você trouxe essa pergunta, porque, de fato, embora a gente veja um cenário de incerteza por conta dessas políticas que a gente está vendo, em termos de mercado, a gente tem que olhar muito no horizonte lá na frente, a gente não pode só olhar um palmo à distância. Então, tem dois grandes movimentos que respondem um pouco à sua pergunta e que representam um pouco esse rally recente. Inclusive, a Bolsa bateu o seu marco histórico dos 140 mil pontos. O primeiro deles, Cláudio, é que há bons ventos no mercado internacional. Diante dessa incerteza com tarifas e todo o plano que tem acontecido lá nos Estados Unidos, o epicentro do problema, há uma saída de recursos lá nos Estados Unidos, uma retirada daquela superexposição e que está vindo para o resto do mundo, né? O Brasil, até hoje, tem recebido cerca de um pouco mais de 21 bilhões de reais de fluxo de capital estrangeiro, e só esse movimento já é o suficiente para a gente ter um rally, como você comentou agora há pouco, e retomada desse ciclo. Então, esses bons ventos é o primeiro motivo, tá? O segundo motivo ele tem a ver que a gente está, sim, podemos dizer que estamos próximo do fim do ciclo de alta da taxa de juros Selic. Inclusive, esse movimento do IOF que a gente acabou de ver, ele representa, de acordo com os nossos estudos lá na XP, um leve aumento, como se fosse um aumento na taxa de juros Selic de 40 pontos base. O que significa que, na nossa estimativa, com o nosso economista Caio Megali, que a gente esperava que a taxa de juros esse ano ia acabar em 15%, agora ela vai parar em 14,75%, exatamente onde está. Então, se nós estamos próximo do fim do ciclo de alta da taxa de juros Selic, sim, já dá para entender que os investimentos eles podem começar a rotacionar. Os investidores eles começam a questionar um pouco a sua grande exposição em renda fixa, afinal de contas o juro real segue elevado, em detrimento de alguma operação em renda variável, bolsa de valores, para equalizar essa conta. A gente não pode esperar que o ciclo de juro comece e vá lá para os seus 12,5%, por exemplo, que é a projeção que a gente tem para final de taxa de juros Selic para o ano que vem, e aí sim começar a tomar as decisões de investimentos que são beneficiados com essa queda da taxa de juros. Então, esses dois grandes movimentos, que são bem representativos, acabam fazendo com que a Bolsa comece a andar e, né, obviamente, geram incerteza, volatilidade. Eu acho que isso faz parte do dia a dia, principalmente em renda variável, tem riscos, mas a gente está bem consciente que a mudança de regime, que é justamente quando a taxa de juros cai e a inflação ela continua incomodando, mas não é o centro do problema, isso promove uma acessão para o mercado de capitais e bolsa de valores, que é exatamente o que a gente está vendo agora. Pois é, Rafi, a gente vê, né? Enfim, onde é que isso vai parar? Porque assim, o Banco Central aumentando os juros, puxando o freio da economia, o governo acelerando, aumentando gastos públicos. A minha pergunta, assim, de dicas, você que conhece o mercado e que, nossa, você respondeu super bem ao Cláudio sobre o que o investidor está fazendo e o que deve fazer. Vou falar daquele investidor que é o nosso ouvinte, o nosso telespectador, aquela pessoa que dá um duro danado, né? E que consegue, vamos supor, se consegue guardar R$50. O que fazer, Rafi? Então, temos a opção, a primeira delas, né, de que você possa investir no Tesouro, né, e o Tesouro, a gente tem tanto o Tesouro Selic, que é um investimento que é como se fosse a taxa Selic que a gente tem hoje, né, ou a gente pode fazer, esse investidor, ele pode fazer um acordo com o governo, que ele vai emprestar o dinheiro dele, seja 10, 20, 30, R$50, R$100,
que ele empresta o dinheiro dele para daqui a 3, 4, 5 anos, para que o governo possa remunerá-lo, né, durante esse período, né? E aí ele se beneficia de duas formas, né? Esses são títulos que a gente chama de pré-fixados, né? Ele se beneficia de duas formas, né? Um, por conta desse acordo, então ele carrega esse acordo até o vencimento, né? E o segundo é que, como as taxas de juros estão elevadas, e na minha fala anterior eu disse que há uma tendência natural de que o ciclo de queda comece, eu não acho que vai ser esse ano, tá bom, Sônia? Mas a partir do momento que a gente comece a discutir que está mais para cair do que para subir, esse movimento ele já começa a acontecer. Então, a partir do momento que essas taxas de juros começam a cair, o título, né, o preço do título, ele se valoriza. Então, você também ganha com a valorização do título à medida em que as taxas de juros vão caindo. Então, esses são ativos que são riscos baixíssimos, praticamente zero, né, e que a disciplina, ou seja, a recorrência desses R$50 todos os meses, trazem um sucesso dos investimentos. Aí aqui a gente está falando de finanças pessoais e de oportunidade de investimentos. São duas coisas importantes. Ter a disciplina, acho que é fundamental para a gente chegar lá durante esse momento. Quando chegar lá 12,5%, vai estar todo mundo feliz, né? O governo, quem investiu, justamente por conta dos acordos feitos agora e não esperando a taxa de juros cair para tomar essas decisões.